discorrer um pouquinho aí sobre hipersuperfícies mínimas de fronteira livre, especialmente no caso de hipersuperfícies não compactas, na variedade, digamos assim, concreta, né, conhecida como Schwarzschild. Então, eu vou meio que fazer aqui uma introdução para deixar um pouquinho mais claro sobre o que se trata um ou outro resultado dentro disso que eu quero falar, e depois eu quero discorrer um pouquinho sobre a parte técnica envolvida nos resultados aí que eu vou apresentar aqui hoje, tá bom? Bom, então, vou começar aqui falando sobre uma variedade que é assintoticamente flat, que, bom, assim, de uma maneira bem não muito precisa, uma variedade assintoticamente flat, ela aparece aí em relatividade geral, né? E em especial para o caso aqui em questão, né? Uma variedade assintoticamente flat é simplesmente uma variedade em que, se você retira, bom, ela possui um compacto, em que, fora desse compacto, ela possui uma carta, né? Podemos dizer assim, ela é difiomorfa a uma aberta do espaço euclidiano, ou espaço euclidiano menos uma bola, e a métrica, ela é a menos de uma perturbação, que eu não vou entrar em tecnicalidades, mas está mais ou menos colocada aqui, ela é a métrica euclidiana, né? Então, assim, de uma maneira um pouco mais para tentar facilitar o que estou querendo dizer assim, né? A gente pode imaginar uma coisa, aqui tem uma figurinha assim, não muito boa, mas seria uma variedade assintoticamente flat, algo que, assim, fora de um compacto, assim, né? Você pode retirar, ela vai, digamos assim, ela se aproxima de um plano, digamos assim, né? No infinito, ela se torna plana. Então, fora de um compacto, ela é como se fosse o espaço euclidiano menos uma bola, e a métrica, a menos de uma perturbação aí adequada, ela é a métrica euclidiana. Tá? Esse aqui um desenhozinho assim para o caso sem bordo, né? E aqui mais ou menos uma esquemáticazinha para o caso com bordo, né? Em que aqui seria um exemplo bem simples, né? Em que aqui ia ter um bordo, e poderia desenhar um bordo um pouco mais complicado aqui, de forma que fora de um compacto aí ela se aproxima, ela tem aquele comportamento lá, assintoticamente plano, né? Como mencionado anteriormente. Então, aqui eu tenho claramente alguns exemplos, né? Do espaço euclidiano, a métrica canônica é um exemplo simples, né? Se a gente considerar o espaço euclidiano menos um ponto, e aqui eu vou pensar que n é maior ou igual a 3, tá? Eu posso perturbar de maneira conforme a métrica euclidiana por uma função dessa maneira, né? Então, eu vou ter mais um exemplo de uma variedade assintoticamente plana. Aqui você vê que, né, quando a norma de x vai a infinito, isso aqui vai para 1, então essa métrica aqui, digamos assim, no infinito, ela é euclidiana. Né? É claro que eu estou colocando aqui alfa e beta, porque, por enquanto, só sem entrar em muitas tecnicalidades, é simplesmente assintoticamente flat. Bom, um outro exemplo aqui, se você tem uma variedade, vamos pensar aqui no caso fechada, né? Uma curvatura escalar positiva, você pode retirar um ponto e considerar a função de Green, né, para o operador de Laplace, que seria esse operador aqui, né, em que isso aqui é o Laplaciano, com respeito à métrica G, e aqui é a curvatura escalar. Então, para esse operador aqui, você considera a função de Green e faz essa deformação. É mais ou menos o que está aqui nesse primeiro caso, nesse segundo caso aqui, né? Mas aqui para o caso compacto, no caso fechado aqui. Aí essa variedade menos esse ponto, com essa métrica perturbada aí por essa função de Green, de maneira conforme, é outro exemplo de uma variedade assintoticamente plana. Tá? Então, nós temos aí esses exemplos aí. A variedade,
Schwarzschild, espaço Schwarzschild, eu quero mencionar, ele é parecido com esse caso aqui. Daqui a pouco eu vou colocar de maneira um pouquinho mais precisa, mas essencialmente vai aparecer uma coisa como essa aqui. Tá? Bom, quando você tem uma variedade que é assintoticamente plana, bom, claro, aí você precisa de algumas situações técnicas, por exemplo, como a curvatura escalar ser integrável e tal, mas, enfim, para uma variedade assintoticamente plana, você pode definir esse número aqui, que é chamado a massa, né? A massa ADM, que é como se fosse uma espécie de um divergente aqui, né? E aí, bom, se você fosse pensar de uma maneira bem grosseira assim, né? Imagina que você tem um lago, aí você joga um peso assim nesse lago, e aí ele bate e faz aquela dispersão assim, né, em círculos. Então, digamos assim que a distância que aquilo vai, ou de alguma maneira isso vai dizer para você o peso ou alguma coisa, que tamanho, sei lá, que você jogou aí nesse lago, né? Então a ideia, assim, um pouco grosseira também, para tentar dizer que isso daqui seria algo que justifique o nome, né, de ser massa, e esse é um número importante que aparece aí quando se estuda variedades assintoticamente flex e assintoticamente planas, e um resultado, né, que na verdade era uma conhecida conjectura, a conjectura da massa positiva, e que na verdade foi provada para algumas dimensões, né, pelo Shen e o Yao, ali na década, por volta de 1979. Essa conjectura dizia o seguinte, né, que se você tem a variedade assintoticamente flat, cuja curvatura escalar é não negativa, então a massa, isso daqui tem que ser não negativo, porque obviamente se você está pensando em massa, como eu tentei dar uma ideia aqui grosseira sobre o que seria isso, né, para medir essa espécie dessa massa, a intuição é que isso seria não negativo, né? Mas, e no caso zero, se não perturbou nada, né? Então não tem massa nenhuma. E, claro, mas isso, de maneira formal, a conjectura é que isso de fato ocorria caso a curvatura escalar fosse não negativa. E, de fato, também, né, se a massa sendo zero, somente no caso em que essa variedade fosse exatamente o espaço euclidiano, né, com a métrica plana, métrica canônica. Então, isso foi provado, na verdade, pelo Shen, e até hoje, né, bom, há algumas tentativas aí, eu não sei bem se o último trabalho do Shen e do Yao confirmam, de fato, também essa conjectura para o caso de qualquer dimensão. Tá? Mas, de qualquer forma, existem provas para o caso em que n está aí entre 3 e 8, e uma ideia, bom, em linhas assim, também não muito precisas, assim, né, como a abordagem, como foi a abordagem, né, dada pelo Rick Shen e Yao na prova dessa conjectura, né? A abordagem foi mais ou menos assim, né? Você considera, faz-se uma pequena perturbação, né, para tentar reduzir a prova, né, do caso da massa não negativa, né, para o caso em que, de fato, você tem uma espécie de uma perturbação só da Schwarzschild exata, né? É mais ou menos aquela métrica que eu mencionei lá nos exemplos. E fazer com que a curvatura escalar fique positiva. Tá? Feito isso, supondo que a massa, na verdade, não fique não negativa, né, fique negativa, então você pensa assim que, digamos assim, né, que a condição de ser assintoticamente flat, você usa como uma barreira para, assim, de maneira bem grosseira, né, construir uma hipersuperfície estável, né, utilizando essa barreira. E, bom, no caso de a curvatura escalar ser positiva, né, faz-se uma conta. E a questão de ser estável que eu estou dizendo aqui, se ele pode pensar que digamos assim, né, que a forma quadrática associada à segunda variação da área, né, não negativa.
para variações aí que tem um suporte compacto. Então, o que acontece? Para o caso de métrica com curvatura escalar positiva, é preciso mostrar que, na verdade, essa hipersuperfície mínima aí, estável, não pode existir, né, na situação em questão. Então, bom, para se provar essa conjectura da massa positiva para variedades assintoticamente flats, que são importantes, lá aparecem em teoria de relatividade geral, apareceram essas hipersuperfícies mínimas, né, com uma certa característica, ser estável e tal. Bom, então uma pergunta que surge aí, digamos assim, mais direcionada para o lado matemático, se você não está considerando massa, não está considerando curvatura no primeiro momento, né? Dado uma variedade assintoticamente plana, existe, né, hipersuperfícies mínimas estáveis, né, completas nessa variedade? Se existem, qual tipo de influência que essas hipersuperfícies causam nessas variedades assintoticamente flats, assintoticamente planas? Um trabalho, né, foi feito aí para tratar essa questão, que um trabalho muito interessante, inclusive, na verdade, utiliza algumas ideias bem parecidas com as ideias lá do Shen, do Yao, para a prova do teorema da massa positiva. Esse resultado foi provado aí pelo Carlotto, que, né, foi um aluno do Rick Shen, e ele provou o seguinte, né, que se você tem uma variedade assintoticamente plana, no caso aqui, pensar aqui tridimensional, com curvatura escalar não negativa, ela não pode conter uma hipersuperfície mínima completa, propriamente mergulhada, que seja estável, a menos que essa variedade seja exatamente o espaço euclidiano. E mais, essa superfície tem que ser um plano. Tá? Então, mais um exemplo, né, forte do efeito que a existência de uma superfície mínima estável causa, né, no ambiente, no caso aqui, uma variedade que é assintoticamente flat. Claro, aqui também ele considera curvatura escalar não negativa. Ele também faz algum resultado, digamos assim, né, para dimensão maior ou igual a 4, mas ele impõe uma condição de ser um pouquinho mais forte, né, sobre essa questão de estabilidade. Mas isso para o caso, digamos aqui, sem bordo, tá? Para o caso com bordo, ele prova esse resultado que, assim, bom, na verdade, o caso com bordo em que o bordo é um horizon, né? E a mesma situação, curvatura escalar não negativa. E então, não pode existir uma hipersuperfície, uma superfície mínima que seja estável, tá? Isso, claro, se o bordo for min convexo, tem curvatura não negativa, tá? Curvatura média não negativa. Então, esses dois resultados são, digamos assim, continuidade, né, das ideias ali do teorema da massa positiva, e esse aqui é para o caso sem bordo, esse aqui para o caso com bordo, e é onde aparece aqui essa ideia de ser, no caso, superfície de fronteira livre, né? Ou seja, é uma superfície mínima, né? Tem curvatura média zero, e o bordo, ela tem bordo, o bordo dela encontra o bordo dessa variedade assintoticamente flat aqui, né? Encontra o horizon, e de maneira ortogonal, né? O ângulo feito aí entre o bordo da superfície e o bordo da variedade ambiente é π/2. Então, não pode existir estável. Bom, ainda nessa direção, uma situação que, bom, a princípio, né, claro, não, a questão do índice aí não é levada em conta no primeiro momento, mas pode parecer que, né, seria um resultado contrário do que o Carlotto fez, né, mas o caso do índice não é levado em questão. Aqui é esse resultado do Chodosh e do Ketouve, que eles provam o seguinte: na verdade, se você considerar uma variedade assintoticamente flat, né, no caso aí sem bordo também,
e você assume que ela não possui nenhuma superfície mínima fechada, mergulhada, que é o caso, por exemplo, do espaço euclidiano, né, R3. E, claro, se você está assumindo isso, é possível provar que essa variedade ela é o espaço euclidiano, pelo menos do ponto de vista de filomorfismo. Então, se você está com uma variedade assintoticamente plana, sem mínima fechada mergulhada, então, qualquer ponto que você considerar nessa variedade, sempre existe uma mínima propriamente mergulhada completa passando por esse ponto. E essa mínima ela é um plano, topologicamente um plano. Tá? Então, veja, é quase que dizer, digamos, ir contra o resultado do Carlotto, né? A diferença é que aqui só está mostrando a existência de mínima, né, que é plano, mas não diz nada a respeito do índice, né, o índice dessa superfície mínima. Então, mas o que eles provam ainda nesse trabalho, onde contém esse resultado, eles provam que dependendo de um certo decaimento que a métrica assintoticamente flat ela tenha, é possível mostrar que o índice desses planos mínimos, o índice é finito. E aí eles levantam a questão de, né, calcular o índice, né, dessas mínimas. É claro que esses índices não podem ser, né, se você está nas condições do teorema do Carlotto, não pode ser estável, o índice não pode ser zero, né, a menos que fosse o espaço euclidiano. Mas, enfim, eles levantam essa questão, né? É claro que aqui você também não está em todas as condições do Carlotto, mas você pode se perguntar. E aí, a princípio, se esse índice poderia ser zero, né, se não for zero, se fosse um, porque topologicamente é um plano. Então, né, digamos assim que a topologia aí é trivial e o índice talvez, né, realmente fosse o menor possível aí também. Então, esse é um problema proposto por eles, né? E para o caso com bordo, eles propõem a questão da existência, né, de mínimas que não sejam fechadas, né, e com fronteira livre nessa variedade, assintoticamente flat com bordo. Tá? E, claro, dependendo dessa questão da existência, também estudar o índice. Né? Bom, um resultado indo nessa direção de tratar algumas perguntas levantadas aí pelo Chodosh e o Ketov, foi provado, né, foi provado pelo Rafael Montezuma, para o caso explícito, né, da Schwarzschild de dimensão 3. Né? Então, o que o Montezuma provou? Ele provou, bom, primeiro, na verdade, é o seguinte, se você está com a Schwarzschild de dimensão 3, eu já vou falar um pouquinho melhor sobre ela já, você já conhece duas mínimas, pelo menos, né? A menos, claro, de rotação. Você tem o horizon, digamos assim, o bordo, que é uma mínima fechada, é uma esfera, na verdade, é mínima, e você tem também que é uma espécie de um plano, né? Eu estou falando aqui, no caso da Schwarzschild, com bordo, né? Digamos assim, né? Pode-se pensar uma parte da Schwarzschild. Se você olha para a Schwarzschild inteira, pensando numa parte. Ou seja, é o R3 menos uma bola centrada na origem, com uma métrica, né? Aquela métrica 1 mais o inverso da norma de x por uma potência, vezes a métrica canônica. Então, é o R3 menos uma bola centrada na origem, com essa métrica conforme, seria uma Schwarzschild. A gente vai falar sobre ela. Observe que o R3, você tem um plano, por exemplo, o plano XY. Você retirou a bola do R3, você também retirou uma bola desse plano XY do mesmo raio, né? Então, o plano XY é uma superfície no R3, sem essa bola, passa a ser uma superfície com bordo, nesse R3 menos a bola, e com bordo chegando de maneira ortogonal nesse bordo aí do R3 menos a bola, né? Então, com a métrica de Schwarzschild, o R3 menos a bola é o espaço Schwarzschild, com aquela métrica,
E o plano XY, menos essa bola, é uma mínima de fronteira livre, né? Bordo, chegando no bordo da Schwarzschild de maneira ortogonal. Então, na Schwarzschild exata, nós temos o bordo, que é uma mínima, e temos essa, que é totalmente geodésica, porque, na verdade, esse plano XY, quando você faz uma perturbação da métrica canônica por uma função radial, o plano continua mínima. Tá? Isso por uma relação entre as curvaturas principais da superfície olhada dentro do R3 com a métrica canônica e dessa mesma superfície olhada no R3 com a métrica conforme por uma função radial, o plano continua sendo mínima, tá? E o bordo continua sendo encontrando de maneira ortogonal. Isso porque a função produto interno do vetor posição x pelo vetor normal da superfície é zero, né? É a função que a gente chama de função suporte. E aí, quando você faz uma mudança conforme, a relação entre as curvaturas principais aparece essa função suporte. Quando ela é zero, as curvaturas médias são iguais, né? Então, a curvatura média desse plano dentro da Schwarzschild é zero, e assim como no caso dentro do R3. Então, ela é mínima na Schwarzschild também, mas ela é totalmente geodésica. Muito bem, então o Rafael, o que ele fez? Ele estudou essa superfície, esse plano, né, o plano XY menos a bola, com a métrica Schwarzschild, e provou que o índice de Morse ele vale 1 nessa superfície. Claro que o Carlotto, por um dos resultados que eu apresentei do Carlotto, ele já dizia que esse índice não poderia ser zero. Mas aí o Rafael, usando técnicas de equações diferenciais, deformação conforme, mostrou que o índice é exatamente 1. Tá? Bom, então aí você tem um exemplo de uma variedade assintoticamente flat, em que você pode estudar tentar responder algumas questões colocadas pelo Chodosh e o Ketove para assintoticamente flat em geral, mas, bom, por esse exemplo concreto, você pode tentar responder algumas questões. Uma delas é a respeito do índice, né, que, na verdade, essa questão foi colocada pelo Ketove e pelo Chodosh. Mas agora, vamos lá, agora aparecem algumas questões, né, depois desse trabalho do Rafael, e que complementam também algumas questões colocadas pelo Chodosh e pelo Ketove. Algumas questões são as seguintes. A primeira, por exemplo, essa superfície, esse plano XY, né, menos uma bola aí, a métrica Schwarzschild, ela é a única, né, superfície mínima de fronteira livre, claro, não compacta, e que tem índice de Morse 1. Ou seja, se você considerar uma outra mínima que tem de fronteira livre, que tem índice 1, ela tem que ser totalmente geodésica. Né? Então, isso para o caso de dimensão 3, que foi aqui o resultado provado pelo Rafael na Schwarzschild dimensão 3. Bom, essa é uma questão, né, de classificação interessante. Uma outra questão que surge e o caso de dimensão n maior ou igual a 4? Porque se você tem o Rn, e aí você considera o plano xn igual a 0, né, passando aí pela origem, você retira uma bola, o mesmo raciocínio, ela continua sendo uma mínima totalmente geodésica na Schwarzschild, né? Então, a pergunta é colocada com respeito ao índice, né? Será que para n maior ou igual a 4, o índice continua sendo 1, ou há alguma mudança, né, por causa da dimensão? Tá? Então, essa é uma outra questão colocada aí também, né? E, para finalizar aqui, claro que há outras questões, mas para o que interessa aqui hoje, ainda na dimensão 3, quer dizer, nós temos o bordo da Schwarzschild, que é mínima, fechada, e temos essa totalmente geodésica, né, que, digamos, é o plano XY, a menos de rotação, né, que também é mínima. A pergunta, e foi colocada pelo Chodosh também, Ketove, é se existe alguma outra mínima
não compacta, de fronteira livre e que não seja totalmente geodésica, né, na Schwarzschild. Então, colocado essas questões aqui, esta primeira aqui eu não vou tratar. Na verdade, até onde eu sei, ainda é um problema em aberto essa questão aqui. Classificar as superfícies mínimas de fronteira livre, não compactas, né? De índice 1, índice de Morse 1, na Schwarzschild, ainda está em aberto. Eu vou falar um pouco sobre essas duas últimas questões aqui, especialmente essa do meio aqui, né? Que, digamos assim, é como se fosse uma continuação do trabalho que o Rafael fez. Estudar o caso de índice para algumas hipersuperfícies mínimas de fronteira livre para dimensão maior ou igual a 4. Muito bem. Então, deixa eu fazer aqui um pouquinho mais... deixa eu tornar um pouquinho mais preciso aqui algumas coisinhas, antes de apresentar aqui alguns resultados, né? A primeira aqui é o espaço Schwarzschild, né? Como eu disse, você considera o espaço euclidiano, e aí você retira uma bola, né, aberta, escolhe um raio aí. Nesse caso aqui, para que as coisas fiquem um pouco mais, digamos assim, exatas, né, a gente vai considerar um M positivo aqui, considera M sobre 2, e aí retira uma bola aberta centrada em 0 com este raio aqui. Tá? E aí a gente considera essa métrica aqui, né, sobre o Rn menos essa bola, com esse raio, que é uma perturbação da métrica euclidiana, né, por essa função radial aqui. Tá bom? Então aqui n é maior ou igual a 3. Observe que essa função aqui, ela está ligada, né, à solução do Laplaciano, da equação de Laplace no espaço euclidiano. Tá? Claro que aqui é uma potência adequada para fazer a deformação, mas, enfim, essa função que está aqui dentro tem esse comportamento de Laplace, né, ser uma função harmônica. E, claro, devido a isso, quando você considera essa métrica sobre o Rn menos uma bola, essa métrica tem curvatura escalar igual a 0. Tá? Então, esse Rn menos essa bola com esse raio, munido dessa métrica aqui, é o que a gente chama de Schwarzschild. Tá? Ela, bom, se parece, bom, assim, de uma maneira também não muito precisa, se parece com uma coisa assim. Tá? Se a gente fosse olhar no R4, tentar visualizar alguma coisa. Bom, aqui ela tem, né, como eu disse, ela tem um bordo que é justamente essa esfera, com esse raio, uma esfera centrada na origem. E, bom, teria um aspecto assim, a métrica é assintoticamente flat. Né? Isso quando vai para infinito, isso daqui vai para 1, então você está indo aqui para a métrica euclidiana. Ok? Então, essa é a Schwarzschild, espaço Schwarzschild. Quando n aqui é igual a 3, então aparece só 4 aqui não aparece essa potência, e é o espaço que o Rafael trabalhou. Muito bem. Sigma zero, aqui na nossa notação, é o plano xn igual a 0. Tá? Menos a bola com o mesmo raio. Tá bom? Então, você pensa ali, por exemplo, o R3, você retira a bola de raio R0, esse raio, e aí é o mesmo que tirar a bola com o mesmo raio do plano XY. Tá bom? Eu vou chamar isso de sigma zero. Bom, no caso de dimensão 3, essa é a superfície mínima que o Rafael mostrou ter índice 1. E o que nós mostramos, esse é um trabalho em conjunto com o José Espinar, o que nós mostramos é que para a dimensão maior ou igual a 4, esta hipersuperfície sempre tem índice de Morse igual a 0. Tá? Ou seja, há essa quebra. No caso de dimensão 3, tem índice 1. No caso de dimensão maior ou igual a 4, o índice torna-se 0. Daqui a pouquinho eu vou tentar comentar um pouco sobre, né, as técnicas utilizadas aí, de onde vem essa questão do índice mudar aí, drasticamente assim. Aí surge essa questão, né, de que praticamente a mesma, né, bom, parecida com a mesma no caso de dimensão 3, né, quer dizer,
essas hipersuperfícies são as únicas estáveis, né, de índice zero. É possível, né, construir outras hipersuperfícies que tenha índice zero, ou, né, trabalhar outras superfícies com índice finito, diferente de zero também, né, digamos assim. Bom, e o que nós colocamos aqui nesse mesmo trabalho é que nós, na verdade, podemos encontrar hipersuperfícies, né, no caso free boundary, mínima, não compactas, né, que não são totalmente geodésicas, ou seja, são diferentes do sigma zero e que têm índice de Morse igual a zero. Tá? Então, ter índice de Morse igual a zero não é uma característica especial do sigma zero, né, do plano ali. Isso para a dimensão, claro, maior ou igual a 8, porque para a dimensão entre 4 e 7, nós encontramos uma família de hipersuperfícies mínimas de fronteira livre que, na verdade, possui índice de Morse infinito. Ou seja, na verdade, dentro dessa família, a única que possui índice finito, e no caso igual a zero, é só a sigma zero. Essas outras têm índice infinito. Só que, na verdade, essas outras, para dimensão maior ou igual a 8, começam a aparecer algumas que têm índice igual a zero, né? Que é o caso dessa situação aqui. Né? Para dimensão maior ou igual a 8, existem mínimas, fronteira livre, não compactas, que não são totalmente geodésicas e que têm índice de Morse igual a zero. E, na verdade, todos esses resultados são consequências desse aqui, onde nós, na verdade, para encontrarmos essa família de mínimas aí, na Schwarzschild, a gente a gente olha para os cones, né, construídos utilizando hipersuperfícies mínimas na esfera. Né? Então, deixa eu só lembrar aqui essa coisa aqui do cone, e aí eu apresento o resultado que é geral, que, de certa forma, esses outros que eu mencionei derivam dele. Tá? Então, a ideia aqui é a seguinte, né, considerar aqui uma hipersuperfície. Bom, a gente está aqui no espaço euclidiano Rn, aí você considera a esfera de dimensão n-1, e aí você considera uma mínima orientável, né, fechada, que eu estou chamando aqui de gama n-2, nessa esfera, uma mínima na esfera. E aí a gente considera esse cone, né, a partir dessa mínima. Então, esse cone aí, é claro, né, que ele chega com uma singularidade, digamos assim, na origem, mas o fato é que, por ser um cone, o vetor posição x e o vetor normal n, o produto interno vale zero. E isso faz com que aquela mesma propriedade do plano XY que eu mencionei lá, quando você olha com a métrica conforme, continua sendo mínima e tal, acontece aqui também para esses cones, porque nos cones a função, né, produto interno do vetor posição x pelo normal é zero, nos cones isso acontece também. E aí, por aquela relação das curvaturas médias, para a hipersuperfície olhada com a métrica conforme, ou dentro do Rn com a métrica canônica, essa relação você usa para poder verificar que esses cones, que são mínimos no espaço euclidiano, também continuam mínimos lá na Schwarzschild. E, como você está considerando a Schwarzschild, é claro que a singularidade aparece lá na origem, mas você, digamos assim, estanca olha o cone até a bola, né, até o bordo da Schwarzschild. Então, essa hipersuperfície é completa, mínima, de fronteira livre, né, propriamente mergulhada, né, na Schwarzschild. Ok? Então, eu vou usar essa notação assim, sigma de gama, pensando que gama é uma hipersuperfície mínima fechada, orientável, né, na esfera SN-1. Então, nós temos agora, claro que quando você está com R3, o único cone mínimo que você tem é o próprio plano XY. Bom, você tem um único cone, né? Porque a esfera, a única mínima fechada lá na esfera S2 é um equador. Né? Então aí você constrói o cone, essencialmente é o plano XY menos a bola. Tá?
No caso do Rn para n maior ou igual a 4, aí você já tem na esfera outras superfícies, já tem muitas superfícies mínimas, né? E os cones aí que você constrói são uma infinidade. Dependendo da topologia da superfície mínima, você tem um cone distinto. Então, na Schwarzschild para n maior ou igual a 4, nós temos a sigma zero, que foi estudada pelo Rafael no caso de dimensão 3, e temos mais, né, no caso de dimensão maior ou igual a 4, aí temos esses cones também. Tá ok? Então, o que nós fazemos, então, é olhar para o primeiro autovalor do operador de Jacobi dessas superfícies lá na esfera e fazemos uma conexão entre ele e a questão do índice desses cones. Então, a família que nós olhamos, que nós construímos, olhamos dentro da Schwarzschild, são esses cones. E aí nós mostramos que para n maior ou igual a 4, esta relação aqui se verifica, na verdade, assim, né? Ser estável é equivalente a esse número aqui ser não negativo. Né? E aqui aparece esse alto valor do operador aí, vamos falar assim, do operador de Jacobi, e aparece aqui a dimensão, né, da Schwarzschild. Então, quando n é 4, por exemplo, isso daqui, né, se você está com o sigma zero é construído a partir do equador, e aí você tem sempre isso aqui maior ou igual a zero, né? No caso de n maior ou igual a 8, aí você considera o toro de Clifford, aí você já sabe quem é esse primeiro alto valor aqui, você controla para n maior ou igual a 8, isso vai ficar maior ou igual a zero, e aí é onde aparecem essas mínimas que não são totalmente geodésicas e que também são estáveis, assim como o sigma zero, tá? Que é o conteúdo desse resultado aqui. Né? Para n maior ou igual a 8, aí nós temos não totalmente geodésicas, que tem índice igual a zero. Muito bem. E aí, para completar, a gente também usa essencialmente isso aqui, mais alguma outra continha, para verificar que para a dimensão entre 4 e 7, dessa família, tem índice finito somente o sigma zero. Todas as outras têm índice infinito. Tá? E, bom, claro, aí para dimensão qualquer, a gente sempre encontra um número infinito de mínimas não compactas, não congruentes entre si e que tem índice de Morse infinito. Muito bem, uma pergunta que surge aqui, que considero interessante, é dizer algo a respeito do... bom, não dizer algo, desculpa. Encontrar... Porque o que nós fizemos aqui? Nós temos dessa família, que são cones, digamos assim, né? São cones, nós temos ou o índice é zero ou o índice é infinito. Né? Assim, a gente não tem nessa família exemplos explícitos em que o índice, por exemplo, é 1 ou é finito e a gente consegue calcular explicitamente. Né? Então, uma boa questão que se coloca aqui é sobre a existência de alguma mínima, claro que não esteja aí entre esses, não esteja nessa família de cones, e que você consegue, né, calcular o índice, né, mostrar que o índice de Morse é 1, por exemplo. Tá bom? Então, porque, veja, o Rafael construiu um exemplo que tem índice 1 na dimensão 3, para a dimensão maior ou igual a 4, a gente não... Na verdade, pensávamos que o sigma zero também teria índice 1, mas não, só que a gente não conseguiu explicitar alguma que tenha índice 1, tá? Ou pelo menos índice finito e que você consegue calcular explicitamente. Tá bom? Então, essa é uma questão que se coloca aí. E só para finalizar essa parte aqui de apresentar alguns resultados, o caso de existência, tá? Para o caso de dimensão 3, que eu mencionei, nós conhecemos a Schwarzschild do bordo, que é mínima, e também o plano, digamos, né? XY menos a bola, é uma mínima de fronteira livre, né? Agora, a pergunta colocada pelo Chodorkovský é se existe alguma outra diferente dessas duas, né? E aí, no caso aqui, esse resultado que eu estou apresentando aqui é em colaboração com o Davi Moya,
E o que nós provamos é que sim, existe, no caso de dimensão 3, a gente consegue construir, sim, superfícies mínimas de fronteira livre que não são totalmente geodésicas, de fronteira livre. Né? Aí, mais ou menos com a mesma técnica, a gente olha para esse problema em dimensão alta e construímos as mínimas que são diferentes daqueles cones. Né? E essas, digamos assim, são candidatos para a gente tentar olhar para o índice, né? Se tem índice finito e tentar, digamos assim, calcular o índice, para ver se alguma dessas tem índice 1, por exemplo. Tá? Então, isso nós conseguimos fazer. Para o caso aqui de dimensão 3, a gente tem uma situação que, assim, né, a princípio a gente suspeita que essas hipersuperfícies aqui tenha índice não finito também. Por quê? A ideia é mais ou menos assim, se tiver índice finito, então nós vamos considerar duas. Bom, a princípio, nós não conseguimos provar isso ainda, mas tudo indica que essas hipersuperfícies não se intersectam. Essa sigma, se eu considero duas dessas superfícies, porque entre zero e o raio lá da bola, né, do horizon, para qualquer T aqui, a gente consegue construir essa sigma T0. Então a gente pode escolher duas e, a princípio, nós fizemos uns experimentos aí que indica que elas não se intersectam. Se isso de fato acontecer, então elas teriam um índice finito, não finito, porque se o índice, pelo menos uma, porque se o, bom, não pelo menos uma, né? Na verdade não teria, todas teriam índice infinito, porque se tiver índice finito, aí a gente olha para o dobro, né? Para a Schwarzschild a gente olha para o dobro e olha para a Schwarzschild, digamos assim, completa. E aí, vamos dizer assim, né, intuitivamente, a gente construiria essas duas mínimas que não se intersectam. Quando fazemos o dobro, construiríamos duas mínimas aí que não se intersectam na Schwarzschild inteira e que teriam um índice finito. E teria um índice finito, não poderia ser zero, porque o Carlotto já mostrou que não poderia ser zero. E aí, entre essas duas, a gente construiria, digamos, uma que é estável. E não pode, porque, né, já provou que não pode ter nenhuma estável aí. Então, bom, digamos assim, a gente suspeita que o índice não é finito, mas não provamos isso. Para nenhum caso, nem dimensão 3, nem dimensão maior ou igual a 4. Muito bem, então deixe-me discorrer só um pouquinho a respeito das ideias aqui que empregamos para poder provar esses resultados, né? No caso lá, o resultado do índice. Se der tempo, eu falo um pouquinho sobre o caso aí da existência, né, de mínimas não totalmente geodésicas de fronteira livre. Tá? Então, novamente, nós temos aqui o espaço Schwarzschild, né? É o Rn menos uma bola, com essa métrica aí. E, claro, aí a gente pode fazer aqui umas continhas e verificar que o bordo a segunda forma aqui, né, do bordo é dado pela métrica aqui, na verdade, da Schwarzschild, olhada aqui no vetor normal aqui, em que esse KR aqui é dado por... Esse R0 aqui é aquele raio, né? Esse raio aqui. E, bom, está escrito aqui, R0. Bom, e aí, quer dizer, no caso, quando você está no R0, isso aqui, exatamente no horizon, no bordo, isso é zero, então ele é totalmente geodésico. É mínima. Tá? Bom, e aqui, o que nós vamos fazer? Né? Aqui nós temos aqui o sigma zero, os cones, e aí nós queremos estudar o índice de Morse dessas hipersuperfícies mínimas. O que seria o índice de Morse? Né? Deixa eu só dar uma palavrinha rapidamente, quer dizer, a ideia aqui é aquela, digamos, né, que você considera a segunda variação da área, né? No caso aqui, para variações que, digamos assim, né, deixa o bordo livre. Você está agora com a variedade com bordo, tem uma hipersuperfície com bordo, e você faz variação deixando o bordo livre.
E aí a forma quadrática associada à segunda forma de variação a segunda variação é essa dada por essa expressão aqui, tá? Em que aqui aparece o Laplaciano, né, da hipersuperfície. Isso aqui é o tensor de Hit da variedade ambiente, avaliada aí no normal da hipersuperfície. E essa aqui é a norma da segunda forma fundamental da hipersuperfície. Tá? Então, digamos assim, esse aqui é o operador que a gente chama de operador de Jacob, da hipersuperfície. Tá? Então, aparece esse Laplaciano, mais essa função. Tá? Então, é o operador de Jacob. Tá? Muito bem. Claro, aqui aparece a segunda forma fundamental do Bohr, do ambiente, né? No caso da Schwarzschild. Isso aqui é a derivada normal de Usta, considerando a forma quadrática aqui no espaço. Pode pensar que é no espaço de funções suaves, ou pode pensar também que você está avaliando isso no espaço Sobolev, mas, enfim, aqui são a derivada normal, né? E essa é a segunda forma fundamental do Bohr. Só que avaliada aqui no normal, aqui no Xi, que é o normal da hipersuperfície. Tá, muito bem. Essa forma quadrática aqui, o que seria o índice, né? Se a gente olha, bom, deixa eu olhar para essa figurinha aqui. Aqui, vamos pensar, aqui é sigma, aqui é o bordo da Schwarzschild. Tá? É bom pensar que é o R3 menos a bola de raio R0. A hipersuperfície sigma ela tem bordo chegando aqui no bordo do R3. Aí você começa a olhar para bolas de raio R, R maiores ou iguais a R maior que R0, né? Fazendo esse. Aí você, quando olha para essa bola de raio R, você tem aqui, digamos assim, né, um anel da superfície, da hipersuperfície, né, que é a parte da hipersuperfície que está dentro da bola de raio R e externa a bola de raio R0. É esse pedaço. Aí, neste pedaço, a gente olha para funções suaves que se anulam aqui, tá? Se anulam aqui. Aqui a gente não olha nada, não se preocupa. Então, você tem no espaço de funções suaves, digamos aí, nesse ambiente, você considera agora as funções testes para se estudar o índice, são aquelas que se anulam nesse R0 aqui. E aqui está livre. Então, olhar para esse espaço dessas funções e considerar essa forma quadrática, o índice é você olhar para a dimensão máxima em que aquela forma quadrática, dimensão máxima do subespaço, para essas funções que se anulam ali naquele segundo bordo, olhar para a dimensão máxima onde a forma quadrática é negativa. Tá? Então, essa dimensão máxima é o que a gente chama de índice daquele pedaço da hipersuperfície, ou seja, aquele anel ali da hipersuperfície, né? Esse pedaço aqui. Calculado esse índice, você manda R para mais infinito, e aí é o que nós estamos chamando de índice da hipersuperfície. Claro, pode ser infinito. Tá bom? Olha, uma outra maneira de olhar para esse índice é considerar o número de autovalores negativos, contando as suas multiplicidades desse problema aqui. Olha. Ou seja, é o operador de Jacob, que é igual a menos beta, esse que é o autovalor, né? Isso em sigma R. Quem é sigma R? É o pedaço da hipersuperfície aqui, esse anel. Tá? E a sigma valendo zero nesse bordo aqui, e nesse aqui que estava livre, pelo jeitão aqui da forma quadrática, isso vai ser equivalente, né? Essa derivada normal aqui, C0. Isso, na verdade, em geral, não é zero, quando você está tratando um problema desse em uma variedade geral e tal. Mas pelo fato disso aqui ser zero, no caso da Schwarzschild, então o problema é associado para alto valor, é esse aqui, tá? Então, você pode, como eu disse, olhar para
a dimensão máxima do subespaço de funções que se anulam nesse bordo aqui, em que a forma quadrática é negativa, e depois toma esse limite. Ou você pode olhar, né, para o número de autovalores para esse problema aqui, contando as suas multiplicidades, né? Contando a multiplicidade, valores negativos, e depois toma o limite, né, desse número, fazendo R para mais infinito. Isso é o que a gente está chamando de índice de Morse. Tá para o caso aí free-bound. No caso, quando não é free-bound, não tem esse bordo aqui, você só está olhando para funções que se anulam nesse R, ó, e tal, e aí manda para infinito. É como se faz o estudo no espaço euclidiano. Muito bem, então, a ideia para a gente tratar aqui esse problema aí do estudo do índice é, na verdade, fazer assim, construir, olhar para esse problema aqui, fazendo a mudança conforme, voltar para esse problema dentro do espaço euclidiano e estudar, por exemplo, como esse sigma zero, se a gente vai estudar o sigma zero ou o cone, esse problema aqui se transforma num problema em que essa função vai ser radial. Quer dizer, você cai num problema, digamos assim, né? Típico que aparece no espaço euclidiano, com condições assim de fronteira, condições, no caso aqui, condições mistas. E aí a ideia é estudar esse problema, né? Então a ideia que a gente faz primeiro é essa, né? Faz as mudanças conformes, aí tem todo um trabalho que a gente usa, aquela ideia que eu falei da relação entre as curvaturas principais, né? Quando você faz uma mudança conforme para transformar esse problema aqui, que está agora lá com a métrica Schwarzschild, para o problema associado lá, no caso, com a métrica euclidiana. E aí a gente usa algumas propriedades do operador de Yamabe e tal, para fazer essa mudança conforme, porque esse termo que aparece no operador de Jacobi, a gente consegue controlar o HIT, usando a equação de Gauss. A segunda forma fundamental, a gente usa também aquela relação das mudanças conformes das curvaturas principais. A gente usa que o operador de Yamabe, ele tem aquela propriedade conforme, em que, essencialmente, você... essa relação aqui, né, na verdade, o operador aplicado numa função, aqui, f-1 psi, você transforma aqui com essa potência, né? Mudando as métricas, né? Você tem aqui a métrica conforme, aqui a métrica euclidiana, então a gente usa essa relação. Enfim, a gente consegue encontrar que um problema associado esse problema aqui é lá na Schwarzschild. O problema associado é esse aqui no espaço euclidiano, tá? Esse delta F que eu estou colocando, delta sigma aqui, é o laplaciano agora olhado lá com a métrica euclidiana. Então, o que a gente faz é estudar esse problema aqui de alto valor, né? Ou então, o número de autovalores negativos e as suas multiplicidades, para a gente dizer quem é o índice. Porque, digamos essencialmente que o índice, nesse sentido, né, o número de autovalores negativos aqui, desse problema é o mesmo para esse, tá? Então, a gente transforma num problema no espaço euclidiano. Mas aí há um trabalho técnico aqui agora para a gente fazer esse estudo, né? E enfim, feito essa relação aqui, com mais algum esforço, a gente constrói subsoluções, na verdade, explícitas a esse problema aqui, e que ajudam-nos, juntamente com um critério que a gente chama um critério de Fischer-Kohlberg para estabilidade, a gente consegue obter aquele resultado que eu mencionei, que relaciona o primeiro autovalor de gama dos cones, né, da gama que você usa para construir o cone, com a dimensão. E isso vem justamente dessa... porque, como eu disse aqui, né, a gente transforma esse problema nesse aqui. Aí, essa segunda forma, quadrada, essa segunda segunda forma fundamental aqui do cone
existe uma relação dessa segunda forma fundamental com a segunda forma fundamental da gama que você usou para construir o cone. Então, é aí que vai aparecer esse alto valor aqui do operador de Jacobi lá da gama. Tá? É porque os cones, essencialmente, a segunda forma quadrática do cone é a segunda forma quadrática da gama que você usou para construir o cone, a menos, né, de uma multiplicaçãozinha. É como se fosse uma deformação conforme também. Tá? Então, a gente, depois de fazer essa relação, a gente ainda relaciona isso com os gamas lá na esfera e estuda esse problema. Essencialmente é isso, e a gente encontra uma solução explícita, subsolução, e que permite a gente aplicar um critério de estabilidade do tipo Fischer-Kobre para poder obter essa relação aqui. Tá? Então, bom, a menos, né, de tecnicalidade, é por aí que a gente vai. Tá? No caso, eu separei aqui, eu ia falar um pouco sobre a dimensão 3, porque a dimensão 3 ela tem uma... A gente acabou descobrindo uma outra maneira de fazer a prova. No caso de dimensão 3, o resultado do Rafael, ele segue essas mesmas... Na verdade, o nosso trabalho aqui é inspirado nas ideias do Rafael. O fato é que quando a gente, no caso que aparecem os cones, e a dimensão é alta, essa coisa da mudança conforme aqui do operador de Jacobi, ou desculpa, do operador de Amabe, é que a gente acabou tendo diferencial, porque no caso de dimensão no R3, né, superfícies, o próprio Laplaciano ele é conforme. E aí a equação que o Rafael acha no espaço euclidiano, no R3, para o plano lá, né, ela, digamos assim, ela é mais simples. E aí a gente teve que fazer esse trabalho. E, por sorte, trocamos o Laplaciano pelo operador de Amabe, funcionou essa relação e tal. O fato é que aí a gente também segue aqui agora, a partir de um momento, essa construção de subsoluções explícitas para tratar o caso de dimensão alta, que no caso do Rafael lá, ele vai para uma outra direção. Ele estuda umas EDOs, usa método de separação de variáveis para tratar o problema do ponto de vista de análise de EDOs. Bom, e aí mas a gente vê que usando a mesma ideia que a gente tratou, é possível mostrar de uma forma diferente o resultado do Rafael, que essencialmente é mais ou menos no primeiro momento pelo mesmo caminho, só que aí a gente mostra que tem que ter índice 0 ou 1. Mas como o Carlotto já mostrou que não pode ter índice 0, então só resta ter índice 1. Então, assim, digamos assim, a gente achou uma prova diferente, mas usando o resultado do Carlotto, né? Porque o Rafael, ele faz a conta explícita e faz umas análises realmente de EDO e para provar que o índice... Teoricamente, mostrar que o índice é 0 é mais simples do que mostrar que o índice é exatamente 1, né? Porque mostrar que o índice é 0 é mostrar que a forma quadrática é não negativa, e mostrar que o índice é 1 né, é um pouquinho mais complicado, mais delicado, tá bom? E, bom, deixa eu só finalizar dizendo o seguinte, que a gente tratou o caso aqui do espaço Schwarzschild, mas você pode pensar numa métrica conforme por uma função radial e que produz outros espaços, dependendo dessa função, né, que não seja Schwarzschild. Você tem um exemplo das De Sitter-Schwarzschild, da Resner-Nordström, tem outras métricas aí conhecidas também como Kappa-Schwarzschild. E, bom, inclusive esse resultado de existência de mínimas de fronteira livre, não totalmente geodésica, nesse trabalho com o Davi Moyer, a gente também trata outros espaços assim diferentes do Schwarzschild, que a técnica funciona e a gente constrói esses exemplos lá também. Tá? Bom, então é isso. Bom, fica aqui então essas questões que a gente já tinha falado lá, e para essa superfície que a gente construiu, calcular o índice e tal. Mas, enfim, vou parar por aqui então, tá bom? Agradeço aí a atenção de vocês.